Boa tarde. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite. Minha saudação a todos que estão participando desse importante debate e aqueles que estão acompanhando também essa transmissão. Não dá para continuar do jeito que está. Aproximadamente R$ 1 bilhão, depois de todos os avisos dados ao Rio Previdência de que não poderia e que não deveria fazer os investimentos no Banco Master, fez. Já tinha, inclusive, um comunicado do Tribunal de Contas do Estado dizendo não faça. Fizeram. O episódio de ontem tem uma relação direta com o que está acontecendo no estado do Rio. Os R$ 400 mil jogados de uma mala, de uma janela, de uma varanda, tem relação direta com um dos investigados, e as suas conexões para além, inclusive, do estado do Rio. O ex-presidente do Rio Previdência está preso. Tudo isso foi feito com consentimento do governador do estado. E aí a pergunta objetiva é: numa situação como essa, num caos que vivencia o estado do Rio de Janeiro, onde um aposentado hoje, seja ele qual for, se questionado se vai ter a sua aposentadoria, os seus direitos garantidos, ele não tem como responder, e o próprio governo do estado ele se mantém silente, ele não fala absolutamente nada sobre o assunto, pega as redes sociais do governador, é como se esse assunto não estivesse existindo. Pode o senhor Cláudio Castro continuar nomeando o presidente do Rio Previdência e os seus respectivos diretores, inclusive para fazer adulteração de provas que podem ser fundamentais para as investigações e para a garantia do direito de pagamento de aposentados e aposentadas. Nós estamos falando de mais de 230 mil pessoas. Não pode. Então, a requisição, a solicitação, a representação apresentada ao Ministério da Economia para que seja dirigido ao presidente da República, ao presidente Lula, é de uma intervenção no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente uma intervenção no Fundo de Previdência, no Rio Previdência. Já existe um histórico de intervenções em outras áreas. Para a Previdência Pública seria uma primeira etapa de uma necessidade que se impõe a partir de elementos concretos que estão lá no Rio de Janeiro, mas a Constituição da República ela prevê, a partir do artigo 34, mais especificamente dos incisos 3 e 6, que esse tipo de expediente pode ser utilizado, e digo mais, que ele precisa ser utilizado a partir da grave situação que a gente tem no estado do Rio de Janeiro. É essa a requisição, eu estou finalizando o documento no dia de hoje e a gente vai protocolar no dia de amanhã no Ministério da Economia. Eu já vou abrir aqui para as perguntas do Couto e da Natália. Antes, eu só vou agradecer o Rafael Cortez por nos ajudar nessa edição do All News. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Volte sempre. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigado. O pessoal tem seus compromissos, a gente tem que ir administrando aqui no horário. Couto, vou começar por você pela sua pergunta. Deputado Glauber, o senhor está suspenso lá da Câmara, mas continua trabalhando pelo jeito, né? Dá mais trabalho, Couto, dá mais trabalho exercitar o mandato como suspenso do que no exercício de fato lá do mandato. Você já tocou no nome dele, mas eu queria esclarecer o que está acontecendo. Desde que esse escândalo estourou, o governador do Rio, Cláudio Castro, simplesmente subiu. Onde está Cláudio Castro? Você sabe? Ele está em algum lugar tentando costurar a sua pré-candidatura ao Senado Federal no estado do Rio de Janeiro. Agora, sobre esse escândalo do Banco Master, e mais especificamente do Rio Previdência, nenhuma palavra. Nós estamos falando de quase de R$ 1 bilhão, Couto, é importante frisar, em relação ao pagamento dos aposentados, e nós estamos falando de mais 300 milhões de reais que ele tirou da SEDAI também, para poder, entre aspas, investir nessa fraude evidente em relação ao Banco Master. Agora, ontem teve o caso da mala que jogaram pela janela com R$ 500 mil do Rio Previdência, né? Qual é a conexão que tem do Rio com o Balneário Camboriú em Santa Catarina? Eu não entendi. Por que esse negócio estourou lá? Tem alguma ligação? É um desdobramento dos endereços que possam ter algum tipo de relação com os agentes do ex-presidente do Rio Previdência. A Polícia Federal fez um acompanhamento e um monitoramento, inclusive, de uma das residências desse cidadão.
ele alugou um prédio, um apartamento, debaixo do apartamento em que ele morava, e ficou evidente uma circulação de pessoas muito suspeitas. E vejam mais, olha a gravidade do negócio. Ele, então, como morador daquele condomínio, ele tinha acesso ao sistema de câmeras e a Polícia Federal dá um indicativo de adulteração de imagens de quem entrou ou saiu daquele espaço. Então, Balneário Camboriú é o desdobramento de quem tem relação com o ex-presidente do Rio Previdência. Natália. Deputado, a gente estava conversando agora há pouco sobre as articulações no Congresso e a possibilidade de uma CPMI ou uma CPI sobre o Master, né? E comentando que o fôlego e quem está incentivando mais isso nesse momento são os deputados de oposição, aqueles do Novo, da direita, e que a esquerda está um pouco mais cautelosa sobre esse assunto. O senhor acha que isso é um erro, que a esquerda deveria, sim, estar mais engajada em pedir uma investigação sobre isso no Congresso, ou isso vai descambar para uma crítica generalizada ao Supremo, que não teria momento agora? O que o senhor acha do timing e da participação da esquerda nessas articulações dentro do Congresso? Natália, na última publicação que eu tive acesso com o balanço de quem tinha feito a assinatura, o PL estava fazendo muito barulho e assinando pouco, né? E os demais partidos estavam fazendo a sua assinatura. Eu assinei ainda como deputado uma solicitação do deputado Rodrigo Hollenberg pela CPI do Banco Master. Depois disso, a ação para o recolhimento de assinaturas foi da deputada Heloísa Helena e da deputada Fernanda Melchiona, da Rede e do PSOL. Eu acho que tem que intensificar a cobrança, a pressão para a instalação e para o encaminhamento de todos os desdobramentos de responsabilização daqueles que tenham qualquer ligação de natureza criminosa em qualquer esfera de poder com o Banco Master. Então, na minha avaliação, sim, tem que ter uma enorme pressão para o desenvolvimento. Agora, eu acho que a direita e a extrema-direita, elas gritam sobre o assunto de maneira hipócrita, porque assim, se você pegar no poder executivo, os que estão mais lambuzados nessa história é o governador do estado do Rio de Janeiro e o governador do Distrito Federal. E eu não preciso nem dizer quem eles apoiaram na última eleição e quem é a base de sustentação deles. Agora, se tem alguém ou alguns elementos ou uma parte da esquerda, considerada ela de uma maneira mais ampliada, que ainda está fazendo algum corpo mole, que deixe de fazer e que a gente tenha o encaminhamento das investigações como deve ser. Agora, repito, a extrema-direita faz barulho, mas não quer uma investigação que seja profunda, porque eles estão, evidentemente, enrolados com essa história, a começar pelos seus principais governadores. Por outro lado, deputado, o governo tem algumas pautas aí de interesse no Congresso, como é o caso do fim da escala 6x1, PEC da segurança, que precisam andar rapidamente, porque a gente está em ano eleitoral, teria só esse primeiro semestre aí para tramitar antes das eleições. O Congresso se envolvendo com essa questão do Banco Master, abrindo investigações, isso não traria um risco para o governo de não ver essas pautas aprovadas a tempo? Eu acho que as coisas podem ser encaminhadas de maneira concomitante, elas podem ser encaminhadas em paralelo. O deputado que vai ser designado para uma CPI não é o mesmo deputado que vai ser designado eventualmente para a comissão que trata do fim da escala 6x1 ou de outras matérias que sejam relevantes. Para isso existe, inclusive, a coordenação das bancadas para fazer indicações diversas, tem precedentes nesse sentido. Então, acho que o que mais dificulta o avançar da CPI não é a necessidade de que essas outras pautas consigam prevalecer ou ter a sua avaliação realizada pelo Congresso Nacional. O que dificulta é exatamente as relações no próprio Congresso Nacional que foram constituídas pelo Banco Master ao longo de todo esse período, que vai utilizar todas as suas forças e energias para tentar fazer com que essa CPI não avance. No que diz respeito à pauta positiva, dá para as duas coisas caminharem de maneira conjunta, essa é a minha avaliação. Couto, você ainda tem alguma
Eu queria, se for possível, se tiver tempo, saindo um pouco desse assunto, vai entrando no outro que está tendo muita repercussão no Rio de Janeiro, a história da Escola de Samba de Niterói, acadêmicos de Niterói, que vai prestar homenagem para o presidente Lula no Carnaval agora. Os deputados da oposição entraram com ações no TSE, há um barulho em torno disso. O que você acha? Isso é uma coisa do Carnaval mesmo, é da política? Tudo agora é eleição, né? O ano eleitoral é como se o país tivesse que parar no ano eleitoral e fazer mais nada. Você vai sair na escola, vai desfilar com a escola do Lula, não? Não, não vou desfilar em escola de samba, eu vou passar os 2 primeiros dias de carnaval em São Paulo com o Sami nos blocos, e segunda e terça-feira de carnaval eu vou estar no Rio de Janeiro. E quem sou eu, coach, para estabelecer a censura, a criatividade, aquilo que qualquer escola de samba possa tomar a decisão que seja o seu enredo no carnaval. A extrema-direita ou a direita, eles estão, nesse momento, fazendo muito barulho, porque se trata de uma homenagem ao presidente Lula. Agora, se fosse homenagem ao Bolsonaro, eles estavam batendo palma, estavam até sambando e desfilando, coisa que não fazem com muita frequência, porque a extrema-direita, pelo menos publicamente, eles fingem que não gostam de samba. Mas, muitas vezes, no escondidinho, eles entram no samba também. Está aí o que aconteceu, por exemplo, com o líder do PL, que foi pego lá com seus R$400 mil no armário, porque disse que não tinha tempo para fazer o depósito, diz que não gosta de festa, mas foi filmado participando de um show lá nos Estados Unidos. Quando é no escondido, eles gostam de entrar no samba. Agora, quando é para publicizar uma posição, eles são capazes de fazer qualquer tipo de acrobacia para a disputa política. Então, acho que assim, vamos cuidar daquilo que é o mais importante e relevante para o momento que a gente está passando. Tem uma questão seríssima no estado do Rio de Janeiro, que é essa questão das aposentadorias, mais de 200 mil pessoas preocupadas, vou conseguir receber, não vou conseguir receber, e eu não vejo, me desculpem, nenhum deputado desse, da extrema-direita, nem do Partido Novo hoje não tem deputado no Rio de Janeiro, mas desse da direita e da extrema-direita no Rio, questionando o Cláudio Castro, porque ele simplesmente sumiu e não fala sobre o assunto da Previdência dos aposentados. Cadê esses deputados da extrema-direita e da direita no Rio de Janeiro? Esses também sumiram. Deputado Glauber Braga, muito obrigado por participar aqui do UOL, por trazer para a gente com exclusividade essa sua intenção de entrar com esse pedido de intervenção na Rio Previdência. Volte sempre, obrigado por hoje. Uma boa noite. Eu que agradeço, um abraço grande, mais uma vez. Até logo. Obrigado.